Isaías capítulo 35, versículo 1 diz assim: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração: esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará. Porque águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam chacais haverá ervas com canas e juncos. E ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. E os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e com alegria eterna, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Você crê que Deus disse tudo isso através de Isaías? E você crê que Deus tem poder para fazer tudo isso e muito mais na sua vida? Eu vou ler então mais uma vez o versículo 2 e você repete após mim. Vamos lá. Abundantemente florescerá, também regurgitará de alegria e exultará. Você crê nisso? Creio que o Senhor vai falar conosco. Por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. Meu Deus, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora, meu Deus, e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma leitura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, porque o homem não tem nada a dizer. Todos viemos para te cultuar, te adorar, te bendizer, engrandecer e glorificar ao teu santo e poderoso nome. Então, meu Deus, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí caneta e papel, tome nota do que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Deus usa o profeta Isaías, então, para trazer essa profecia gloriosa, né? Os capítulos anteriores falava da destruição dos inimigos de Deus, e o Senhor usa Isaías para trazer essa profecia que aponta, obviamente, de maneira direta para o Senhor Jesus, né? Essa profecia, ela vai ter cumprimento em Cristo e algumas porções ainda se cumprem na vida daquele que crê. E eu pergunto, você crê que essa profecia se cumpre também na sua vida? E há uma porção também, obviamente, que fala da eternidade, né? Alegria eterna, contínua, perpétua. Mas o texto aqui nos traz muitas lições, nós temos que aprender. O texto começa dizendo, então, o deserto e os lugares secos. Você sabe que muitas vezes os desertos da vida, né, são terríveis de se atravessar. Às vezes o deserto de um é uma doença, às vezes o deserto de outro é um problema conjugal, às vezes o deserto de outro é espiritual, é perturbação, é insônia, angústia, às vezes o deserto do outro é financeiro, é dívida que se acumula, às vezes é tudo junto de uma vez, mas fato é, quando se está no deserto, geralmente as mãos enfraquecem, o coração desfalece. Geralmente, quando se está num deserto, em meio a lutas e adversidades, e se prolonga por algum tempo e não se resolve,
a tendência é enfraquecer. Porque tem problemas na vida, mas que passa rápido. Já reparou? Tem problema na vida que é igual um carro de Fórmula 1. Vum, passou, né? Já resolveu, foi fácil resolver, foi rápido de resolver. Agora a questão é, tem coisas na vida que demoram. Tem coisas na vida que demoram a passar. E nós vivemos em tempos que a circunstância geral força uma ansiedade. Vou lhe dar alguns exemplos. No tempo bíblico, quando alguém queria sair de um lugar e ir para outro, dependendo da distância, ia demorar um dia, ia demorar 2 dias, 3, 5, 10, um mês. Quando a gente pega, por exemplo, a turma que foi da Babilônia para Jerusalém no livro de Esdras, durou meses. Nos nossos dias, por exemplo, se você pegar um avião daqui de São Paulo, do estado de São Paulo, em 3 horas dá para você ir praticamente para todas as capitais do país. Você pode estar em 3 horas em Natal, no Rio Grande do Norte, que são praticamente 3.000 quilômetros. Você pode tomar café da manhã aqui antes do almoço, você está em Teresina, capital do Piauí. Você pode, por exemplo, tomar café aqui e marcar um almoço em Manaus, capital do Amazonas, em Belém. Estamos falando de distâncias de cerca de 3.000 quilômetros que um avião percorre em 3 horas. Por exemplo, no tempo bíblico, nós temos vários exemplos de quando alguém ia preparar uma comida. Quando ia preparar uma comida, tinha que ir lá, um exemplo, colher o alimento para depois preparar. Se ia matar uma galinha, tinha que matar a galinha, despenar a galinha, tratar a galinha. Era um cabrito, uma ovelha, um boi, tinha que matar o boi, tinha que tirar a pele do boi, tinha que retalhar o boi, trazer o boi, cozinhar o boi. Todo esse processo, alguém já cozinhou em fogão de barro alguma vez na vida? Você sabe então que é lento, é demorado. Então na prática, uma refeição começava às 7 da manhã, para até meio-dia está pronto. Hoje em dia você tem geladeira em casa, você tem micro-ondas em casa. É verdade ou não é? Você vai no mercado e já compra a carne cortada em bife. É só fritar, ou não? Já compra o frango em bife, em cubinho, em pedaço, a carne também. Enfim, hoje as coisas estão mais fáceis. Seja nos transportes, seja na alimentação, seja em tudo. Hoje, por exemplo, no tempo bíblico, no tempo de Moisés, Deus estabelece o tabernáculo. Havia um tabernáculo. Que Deus estabelece festas anuais, todo ano tinha que ir todo mundo para o tabernáculo. No tempo da Babilônia surgem as sinagogas, no tempo do Evangelho de Jesus já tem o templo, já tem as sinagogas. Então só tinha uma sinagoga em cada cidade. Nos nossos dias tem internet, tem diversas igrejas, é verdade ou não é? Pensa daqui na sua casa, quantas igrejas até chegar na sua casa. Mas tem internet também, você pode assistir no culto e na internet o pregador do A ao Z. É verdade ou não é? Tem de tudo. Então as coisas hoje estão muito mais fáceis, estão muito mais rápidas. E esse contexto geral força o que tem psiquiatra chamando de síndrome do pensamento acelerado. O cérebro não desliga, o cérebro não para. E aí o problema é quando se traz isso para o mundo espiritual, quando se traz isso na relação com Deus. Como assim, pastor? É porque Deus não curou ainda. Deus não tem o poder de fazer, por que não fez ainda? Por que não libertou ainda? Por que não abençoou ainda? Tem que ser rápido! E Deus não faz as coisas no nosso tempo. Deus faz no tempo dele. Deus tem uma agenda. E ele faz no tempo dele. Pode ser que seja hoje, pode ser que seja daqui a pouco, pode ser que seja amanhã, mas é no tempo de Deus. E a palavra diz que é um tempo determinado para todas as coisas. Compreenda então que o contexto geral força uma ansiedade maior, uma angústia maior. Nós vemos em dias que a depressão é uma questão de saúde pública. Nós vemos em dias que gente com crise de ansiedade é algo terrível. Nós vemos em dias em que o remédio mais vendido desse país não é mais o AS. Quem tomou AS quando era criança? A maioria esmagadora. Hoje o remédio mais vendido desse país é Rivotril, é antidepressivo. Tem idoso depressivo, tem adulto depressivo, tem jovem depressivo, tem criança depressiva. A situação é séria. O texto aqui então nos descreve cenários de deserto. O texto aqui então nos fala de gente, versículo 3, com mãos fracas e joelhos trementes, ou seja, se a mão enfraqueceu, é porque não tem mais força para levantar.
E a questão da mão, nós encontramos um aspecto espiritual na Bíblia, obviamente. Nós encontramos, por exemplo, nada mais nada menos que o pai da fé, Abraão, dizendo: levantei a minha mão ao Senhor e não vou abaixar. Eu creio em Deus, eu confio em Deus, eu vivo pela fé, somente no Deus vivo. Mão levantada quer dizer adoração, por isso que a gente até hoje levanta as mãos, é orientação bíblica. As mãos levantadas também em adoração ao Senhor, representa também em sentido de batalha espiritual. Encontramos em Êxodo 17, quando o povo sai do Egito rumo à terra prometida, a primeira batalha foi contra os amalequitas, e o Moisés dá orientação para Josué: Josué, você pega os homens aí, você vai para a batalha lá no campo de batalha, eu vou para o monte, o Arão e o Hur vão comigo. E aí eles estão lá no monte, e quando Moisés levanta a mão, o povo de Deus prevalece. Quando Moisés abaixa a mão, o inimigo prevalece. O Arão e o Hur perceberam isso. Moisés não pode abaixar a mão, tem que ficar com a mão levantada. É então que eles pensam: vamos colocar uma rocha para Moisés sentar, e cada um vai segurar em um braço, para ele ficar com as mãos levantadas. Diga para a pessoa que está ao teu lado: mão levantada tem vitória, viu? Mão levantada tem bênção do céu. Mão levantada tem agir do Todo-Poderoso. O problema é que na hora das lutas e das angústias, a mão, a tendência é, ir abaixando. Os joelhos trementes aqui, você sabe que joelhos dobrados é adoração, é reverência, se prostrar diante do Todo-Poderoso, diante do Senhor. Mas também nós precisamos dos joelhos para caminhar, precisamos das pernas para andar, para caminhar e caminhar na presença do Senhor. Se os joelhos não tiverem força, não aguenta mais ficar ajoelhado. Já lhe aconteceu alguma vez de ficar um período muito prolongado de joelhos e sentir dores ao levantar? Já aconteceu alguma vez, em algum exercício, você fazer uma caminhada, por exemplo, ou caminhar e dar uma dor, você tem que sentar, não é porque o joelho cansou? Então, quando o texto fala nesse sentido, está dizendo: a mão enfraqueceu, o joelho tremeu, não tem mais força para continuar, para caminhar. O texto diz ainda, no versículo 4, de gente turbada de coração. E geralmente os desertos da vida, as lutas da vida, os problemas da vida, quando se prolongam, a tendência é essa aqui. A tendência é trazer tristeza, a tendência é trazer angústia. Mas nós encontramos orientação clara do Senhor, por exemplo, Sofonias 3,16 diz: não enfraqueçam as suas mãos. Encontramos Miqueias 2, versículo 10, né, livro do profeta Miqueias, dizendo: levantai e andai. Não tem que ficar no deserto. Diga para a pessoa que está do lado: Deus tem terra prometida para você, Deus tem bênção para você, Deus tem vitória para você. Agora, mesmo que o cenário seja caótico, se não soubermos lidar e enfrentar, irmão, a depressão pega. A crise de ansiedade chega. A medicina trata com antidepressivo. A medicina trata com o chamado sossega-leão. O negócio não é brincadeira, não. Quando as lutas e angústias vêm, diga comigo: eu tenho que me fortalecer no Senhor. Diga: eu tenho que me revestir do poder de Deus. Eu tenho que me encher do Espírito Santo. Deus então espera que façamos a nossa parte. O Senhor então deixa claro que no mundo nós teríamos aflições. O texto que lemos aqui descreve então não só aflições no sentido da alma, de braços cansar, de joelhos tremer, de coração turbado, mas nós encontramos também oposição espiritual. O versículo 9, quando o texto diz: não haverá leão nem animal feroz, aqui o leão e o animal feroz está fazendo referência ao inimigo da nossa alma, que é Satanás, que é o diabo, oposição demoníaca. Lá na primeira carta de Pedro 5,8 diz que Satanás anda como um leão buscando a quem possa. Está se falando de oposição demoníaca. O inimigo não quer ninguém na presença de Deus. Essa semana, domingo, hoje, conversei com alguns irmãos pedindo orientação nesse sentido, porque estão travando batalhas espirituais terríveis. E, querido, compreenda: maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Mesmo então tendo os desertos da vida, mesmo então enfrentando as adversidades, mesmo então o coração turbado, Deus nos traz uma palavra. Diga comigo: uma palavra de ânimo. Diga comigo: uma palavra de fé. Diga comigo: uma palavra de vitória. Diga comigo: uma palavra de bênção. Que aquilo que é impossível para nós não é impossível para Deus. Aquilo que é difícil para nós não é difícil para Deus. Por isso que o versículo 1 começa dizendo: o deserto, os lugares secos se alegrarão.
Porque deserto geralmente tem tristeza, deserto geralmente tem angústia, né? O versículo 2 diz: abundantemente florescerá. Você consegue imaginar um deserto sendo transformado num jardim regado? Você consegue imaginar um lugar seco sendo completamente regado? Um lugar aparentemente morto, tendo vida? Às vezes é assim que a nossa alma está, morta, seca, sedenta. Mas o Senhor traz vida. O Senhor traz vida, o Senhor rega, o Senhor faz rosas brotar, flores surgir pela presença dEle. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O final do versículo 3 é que tem algumas analogias, né, no versículo 2 ainda, comparando com a glória do Líbano, comparando com o Monte Carmelo, comparando com o Saron. Está se falando de lugares arborizados, está se falando de lugares frutíferos, tanto a planície do Saron, quanto o Monte Carmelo, quanto o Líbano. São lugares de muitas árvores, são lugares floridos, são lugares que, se você olha, parece ser um jardim, isso é maravilhoso, porque é visível, é notório. E diga para a pessoa que está do lado: Deus tem tudo isso para você, viu? Você pode estar no deserto hoje, mas esse deserto não é o teu fim. Você pode estar na luta hoje, na prova hoje, na angústia hoje, no choro hoje, mas esse não é o teu fim, não. Deus tem alegria para você, Deus tem salvação para você, Deus tem livramento para a tua casa, Deus tem bênção para a tua família. Aí o Senhor nos diz aí no final do versículo 2: eles verão a glória do Senhor. Querido, querida, Deus quer. Diga para a pessoa que está lá: Deus quer te mostrar a glória dele. Agora a questão é: você quer ver? A questão é essa. A questão é essa. Nós encontramos aqui nos versículos 5 e 6 uma profecia que fala de olhos dos cegos sendo abertos, ouvidos dos surdos sendo abertos, os coxos saltando como cervos e os mudos cantando. Obviamente que essa profecia, em primeiro momento, aponta de maneira clara para Jesus. Quando nós lemos o Evangelho, o Senhor curou diversos cegos, e de maneira diferente. O Bartimeu, ele pergunta: o que queres que eu te faça? O cego diz: eu quero ver. E o Senhor diz: então veja. Em outro momento, ele faz o lodo, unta os olhos do cego e diz: vá no tanque de Siloé se lavar. Em outro momento, ele cospe nos olhos do cego, impõe as mãos, ele diz: você está vendo? Ah, estou vendo homens como água. Ah, peraí, volta aqui de novo. Bota a mão de novo, agora vamos ver direito. Ele cura cego. Ele abre os ouvidos de surdo. Em determinado momento ele vai num lugar, trazem para ele um homem, está lá em Decápolis, longe, não é? Trazem para ele um surdo e mudo. O texto diz que ele vai tocar nos ouvidos do surdo, e vai colocar saliva na língua, e vai segurar assim a cabeça, os ouvidos e a boca, e vai dizer: Efatá, abre-te! Na hora o surdo começou a ouvir. A língua, a prisão da língua se desfez. Ele começou a falar. Paralíticos andando se encontram aos montes, que Jesus curou. O que estava no tanque de Betesda, o paralítico de Cafarnaum, e tantos e tantos e tantos outros. Mas compreenda que nos nossos dias, obviamente, não é, tem gente, não é, cega, que o Senhor dá vista, literalmente, ele continua fazendo milagres. Eu pergunto: você crê nisso? Deus continua fazendo milagres. Ô pastor, estou precisando de milagre, Deus vai fazer, em nome de Jesus, creio. Só que compreenda que o texto vai além, a revelação vai além. Nos nossos dias nós temos gente que fisicamente enxerga, mas espiritualmente é cega, não vê nada. Fisicamente vê tudo, mas espiritualmente é cega. Nós vivemos em dias que tem gente que vai ainda pior. O Evangelho nos diz de pessoas que o Deus desse século, Satanás, cega os olhos do entendimento. A pessoa foi cega, está completamente cega, olhos vendados por Satanás. A Bíblia dá exemplo disso. O apóstolo Paulo fisicamente enxergava, mas espiritualmente era cego. Até o dia que o Senhor fez as escamas caírem dele. Ele começou a ver. Ele fisicamente ouvia, mas nunca tinha ouvido a voz, até o dia que Deus falou com ele. Tem gente nos nossos dias, então, que fisicamente enxerga, mas espiritualmente é cego. Uma pessoa que espiritualmente é cega, ela só vê as coisas dessa vida. As lutas, as adversidades, ao passo que aquele que tem a vista espiritual aberta, não vive de acordo com o que está diante dos olhos, vive pela fé. Vive pela fé.
E acredito, o cenário aqui pode ser trágico, mas eu não vivo pelo que está aqui. Eu vivo pelo que o meu Senhor diz, eu vivo pelo que a palavra diz. Quando os olhos espirituais estão abertos, eu levo meus olhos para os montes, e onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O médico pode ser que não tem jeito, o outro pode ser que não tem jeito, mas a última palavra vem de Deus. Isaías, lá no capítulo 5, ele descreve um cenário trágico. Ele descreve uma sociedade corrompida, ele descreve um povo pecaminoso, promíscuo. Ele só vê pecado. Até o dia que Deus mostrou para ele a glória. Aí ele vai dizer: ai de mim que vou perecer, que eu sou um homem de lábios impuros, que vive no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei. Oh, querido, Deus quer te mostrar a glória dele. Deus quer abrir os teus olhos. Diga para a pessoa que está ao teu lado: Deus quer abrir os teus olhos, viu? Ele tem tanta coisa linda para te mostrar, ele tem tanta coisa tremenda para te mostrar. Mas compreenda que ele vai começar mostrando você para você mesmo. Compreenda isso, viu? Ele vai começar mostrando você para você mesmo. Você se corrigir, você se endireitar os caminhos. Porque às vezes tem coisa na vida que a gente não vê, tem coisa na vida que a gente não enxerga. É mais fácil ver o erro do outro, é mais fácil apontar o outro. Fulano, ciclano, Beltrano. Não é por acaso que Jesus diz: antes de você ver o cisco no olho do outro, vem atrás que está no teu. Davi, entendendo essa realidade espiritual, ele diz no Salmo 19, versículo 14: quem pode discernir os próprios erros? Senhor, expurga-me, mostra-me aqueles que me são ocultos. Hoje à tarde estava falando com a irmã, depois da mensagem, não é? E foi a mesma mensagem que você está ouvindo agora à noite. Ela veio dizer: pastor, mas não é impressionante que Deus nos mostra a nós mesmos? Falei: irmã, por quê? Ela falou: pastor, esses tempos atrás eu estava vindo à igreja e vinha bem, caminhando bem, mas na hora do culto dava uma dor na perna direita. E na hora de levantar, e na hora de louvar, e na hora de ir para frente orar, e era uma dor, e quando eu botava o pé para ir embora da igreja, a dor passava. Era só dentro da igreja. Era todo dia dentro da igreja. Até uma hora que eu comecei a entender: isso não é normal não, Deus está querendo me falar alguma coisa. E comecei a orar: Senhor, me mostra, o que é isso? Por que eu só sinto essa dor na perna direita quando eu estou dentro da igreja? Começa a mostrar. Ela falou: pastor, eu orei, eu jejuei por isso. Deus me mostrou algo que eu fiz, um pecado que eu cometi em pensamento, que eu nem lembrava mais. Deus me mostrou eu pensando. Deus me mostrou o momento exato, porque eu ainda não tinha pedido perdão, confessado, me arrependi. Pastor, na hora que Deus mostrou, eu chorei, eu pedi perdão, eu me arrependi. Pastor, nunca mais eu tive aquela dor. Querido, Deus vai começar mostrando você para você mesmo. Porque depois que Ele nos mostra a nós mesmos, nós nos corrigimos, e nós nos alinhamos, e nós somos remidos e resgatados pelo sangue do Cordeiro, lavados no sangue do Jesus. Aí Ele vai começar a mostrar outras coisas. Aí Ele vai poder mostrar além. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Compreende então que Ele não quer só os nossos olhos abertos, mas Ele quer também os nossos ouvidos. Tem gente que ouve tudo, só não ouve a Deus. Tem gente que fisicamente o ouvido é bom, o ouvido é são, mas espiritualmente é surdo, porque nunca ouviu a voz de Deus. Querido, querida, o Senhor Jesus deixou claro: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem. Tem gente que fisicamente as pernas são boas. Fisicamente anda, vai para lá, vai para cá, anda, caminha, mas espiritualmente é paralítico. Como assim, pastor? Misericórdia. As pernas estão levando para caminhos tortuosos. As pernas não saltam na presença de Deus. Se você olhar no Evangelho, vários milagres que Jesus curou, por exemplo, o cego Bartimeu, que falamos há pouco, ele seguiu Jesus pelo caminho. Se lermos Atos 3, o texto nos diz que certa vez o Pedro e o João, melhor dizer, eles foram ao templo, e aí tinha lá um paralítico de nascença na porta, mendigando. E aí quando eles estão indo, aquele paralítico mendigo estende a mão pedindo a esmola. E aí o Pedro diz: olha aqui para mim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aí o Pedro estendeu a mão, o camarada se levantou, ele pulou, ele saltou. Sabe para onde ele foi? Dentro do templo, para adorar a Deus. Passamos em uma igreja tempos atrás, lá no Rio Grande do Norte. Você sabe que a minha esposa não tem uma perna. E não tínhamos ainda, inauguramos a igreja, começamos todo novo, e não tínhamos ainda ministério de louvor, mas mesmo quando tem, muitas vezes ela faz, e aqui também já ministrou louvor. Mas eu me lembro um dia, ela estava ministrando louvor,
E aí chegou naquele louvor que diz assim: por isso eu pulo, pulo, pulo na presença do rei. Ela começou a pular, com a perna só. Ela começou a pular. E o povo lá, com cara de 2 paus. Parado. Mal abria a boca. E aí, por isso eu pulo, pulo, e ela pulando. E o povo parado. Ela falou: para tudo aí. Tinha um rapaz só que: para aí. Você não ouviu, não? O povo ficou com a cara assim. Você não ouviu a música, não? Você não ouviu o louvor, não? É para pular. Aí ela constrangeu, né? Eu tenho uma perna só e estou pulando, você está pulando por quê? Ô, querido, pular quando está tudo bem é fácil, pular é difícil pular quando está chorando. Saudade, alegria, quando a bênção chega é moleza. O difícil é quando está na prova. O difícil é quando está chorando. Ô, querido verdadeiro adorador, adora em todo o tempo. Você tem pernas e Deus quer você andando no caminho dele, pulando e saltando e glorificando o nome dele. Mas o texto diz mais no versículo 6. A língua dos mudos cantará. Tem gente que fisicamente a língua é normal, a voz é normal, mas espiritualmente a boca tem uma prisão. Olha lá o Paulo e o Silas, Atos 16, eles estão presos, estão acorrentados, eles são em grilhões, nas mãos, nos pés, estão presos no tronco. A boca está livre, a boca não está presa, eles não têm uma mordaça. O cenário é trágico, estão açoitados, costas rasgadas, por libertar uma moça, anunciar o evangelho, fazer o bem. Mas perto da meia-noite o texto diz que eles começam a fazer o quê? Murmurar, reclamar, lamentar, querer desistir de tudo. Eu vou morrer, eu não aguento mais. E tem gente que é assim, na hora que o negócio aperta, eu não aguento mais esse marido, Satanás, demônio, eu vou embora dessa casa, essa peste. Eu não volto mais para esse emprego, isso não é um patrão não, eu sou um demônio, esse faraó. Tem gente que na hora do nervoso surta. Você nunca viu entrevista nunca viu a reportagem de gente surtada? Tem gente surtada por aí. Na hora dos 5 minutos sai quebrando tudo, sai depredando tudo. Quando não, fala besteira, faz besteira. Ô, querido, Deus não quer nos ver lamentando nem reclamando. Deus não nos quer ver murmurando. Diga para a pessoa que está do teu lado: Deus quer ver você abrindo a boca. É para orar, é para louvar, é para adorar o nome dele, é para declarar que o Senhor é bom, é fiel, é poderoso, é para clamar o sangue de Jesus, é para clamar a intervenção poderosa do Senhor, é para clamar: meu Deus, eu estou aqui, posso estar em luta, posso estar em angústia, eu não paro de louvar, eu não paro de orar, eu não paro de te buscar, meu Deus, porque eu te amo. O Senhor tem que ser prioridade. As bênçãos são consequência. Deus espera de nós, então, não vemos na Bíblia ninguém fazer nada impossível, porque o impossível só Deus faz, não é? Deus espera de nós o possível. Por isso que no versículo 4, após dizer aos turbados de coração, o texto diz: esforçai-vos e não temais. Deus espera que nos esforcemos. Deus espera o nosso esforço. E o esforço, obviamente, naquilo que é possível. É possível ir ao culto. É mais cômodo ficar em casa, assistindo a televisão. Só que os meios de comunicação, seja a internet, a rádio, a televisão, diga para a pessoa que está do lado, é para evangelizar, tá? É para quem não conhece a Deus. Você que já conhece, tem que estar na congregação, tem que estar na casa do Senhor, tem que estar na presença de Deus. Nos esforçar, não só vindo ao culto, mas orando. E orar não é só no culto, é orar em casa, é orar no trabalho, é orar em todo tempo, é orar em todo lugar. Nos esforçar, meditando na palavra, estudando a palavra, conhecendo a palavra. Jesus deixou claro: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra nos orienta do início ao fim, o próprio Deus falando, vários textos falando, e nós devemos meditar nela dia e noite. O Senhor tem compromisso com a palavra dele. Se nós tivermos também, nós vamos colher os frutos. Nós temos que nos esforçar para nos santificar, porque sem santificação ninguém verá. Tem que se apartar do pecado, tem que deixar a aparência do mal. A cada dia se santificar mais, a cada dia se santifica mais, a cada dia se santifica mais, a cada dia se santifica mais. É pouco a pouco, é pouco a pouco, a cada dia melhorando, a cada dia progredindo cada vez, mas não pode regredir, não pode voltar para trás. Não pode deixar de olhar para Jesus, o autor e consumador
da nossa fé. E o mesmo versículo promete recompensa do Senhor. O mesmo versículo promete salvação do Senhor. Diga para a pessoa que está atrás, se você fizer o possível, Deus vai fazer o impossível na tua vida. Ô pastor, mas eu estou tão fraco, mas o Senhor diz, posso todas as coisas, a palavra diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele vai te fortalecer hoje. Ele não quer ver tua mão abaixada, o teu joelho tremendo, ele quer te levantar, ele quer te fortalecer, ele quer você na presença dele. Mas ele quer mais. Diga para a pessoa que está aí, ele quer mais. Ele quer mais. Quer mais o quê, pastor? Versículo 8. Ali haverá um alto caminho. Um alto caminho. Um caminho que se chamará o caminho santo. Na tua Bíblia está o com O maiúsculo. Está caminho com C maiúsculo. Está santo com S maiúsculo. Note que é algo definido. É algo individualizado. É algo específico. Se você tiver uma caneta, grife aí. Escreva aí, Jesus Cristo. O caminho santo. Diga comigo, é Jesus Cristo. Jesus é o único que diz, eu sou o caminho, a verdade e a... Ninguém vê um pai no seu banho. Nenhum outro na história nunca disse isso. Maomé nunca disse isso, Buda nunca disse isso, Allan Kardec nunca disse isso, Mahatma Gandhi, ninguém nunca disse, só Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Note que esse caminho, então, é um caminho que é de uma tal maneira iluminado, é um caminho de uma tal maneira preparado, que não tem como errar esse caminho. Porque o texto diz, né, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Diga para a pessoa que está atrás, esse caminho é para você. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ué, se até louco não vai errar, porque o caminho é específico, é claro. Ao mesmo tempo que Jesus é o caminho, ele é também a luz que ilumina o caminho. Porque ele é a palavra viva. Apocalipse 19:3 diz, o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus. O salmista diz, Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu. Então, ao mesmo tempo que ele é o caminho, ele é também a luz que ilumina o caminho. Você já andou numa rua escura? Domingo agora, saímos daqui por volta de 10 e pouco da noite, e estava descendo uma rua ali, e daqui, da descida da avenida até lá embaixo, na Vila Menck, a rua inteira no escuro. As casas tinham luz, eu não sei se queimou, né, algum transformador, mas todos os postes da rua inteira, até lá embaixo da Vila Menck, tudo escuro, tudo apagado. Só as luzes dos carros, dava para ver as luzes de dentro das casas, mas uma coisa é você andar num caminho escuro, e tem gente, infelizmente, andando em caminho escuro. Tem gente andando em caminhos terríveis, mas o Senhor quer que andemos em caminhos iluminados por Ele, pela palavra dEle. Note que a orientação é clara, um caminho que se chamará o caminho santo. E o Senhor quer as nossas pernas fortalecidas, para andarmos na presença dEle, para andarmos com Ele. Ah, pastor, vai ter oposição? Vai. O versículo 9 deixa claro que vai, falamos há pouco, né? Ali não haverá leão. Aonde? No caminho. Nem animal feroz subirá a ele. A ele quem? O caminho. Nem se achará nele. Mas os remidos andarão por ele. Está falando do caminho. E esse caminho, diga comigo, é Jesus Cristo. Esse caminho é a palavra de Deus. 1 João 2,6 vai dizer, quem diz está em Cristo deve andar como ele andou. O diabo vai fazer de tudo para lhe tirar desse caminho. O diabo vai fazer de tudo para você pecar, para você desanimar, para você desistir. O diabo vai se levantar. Você já reparou que a vida daquele que não anda na presença de Deus aparentemente não parece ser mais fácil? Lê depois o Salmo 37, que o salmista relata exatamente isso. Como a vida do ímpio é mais fácil. Como a vida do ímpio parece que é mais agradável. Faz o que dá na telha, não deve satisfação a ninguém, mente para os outros, fala para os outros, fala o que quer, do jeito que quer, obtém vantagem. Parece que é mil maravilha. Só que não é. Vai perecer. O final será trágico. E aí Deus usa o salmista para dizer, não tem inveja do ímpio, não. Não olhe para a vida dele e ache que é uma boa coisa, não, porque não é. Parece ser uma vida maravilhosa, mas é terrível, porque é caminho que vai desembocar na morte. É caminho que vai desembocar na perdição. E diga comigo, o meu caminho, que é Jesus Cristo, o final dele, diga comigo, é a vida eterna, é a salvação eterna, é a glória eterna na presença do meu Deus. Esse caminho é caminho de vida, esse caminho é caminho de salvação, é caminho de paz, é caminho de vitória. É o caminho de Jesus Cristo. Só que esse caminho é para o povo de Deus, e nós temos que perseverar nesse caminho.
mesmo tendo as oposições da vida, mesmo tendo as oposições de Satanás, mesmo tendo os levantes do inimigo, nós não podemos sair desse caminho. Esse caminho é para os remidos. Final do versículo 9 diz: os remidos andarão nele. Diga para a pessoa que está do lado: você é remido. Como assim, pastor? Você é lavado no sangue de Jesus. E se você ainda não é, precisa ser lavado hoje. Lavado no sangue dele, remido no sangue dele. E além disso, resgatado por ele. Como assim, pastor? Nós andávamos em trevas. Nós andávamos debaixo do poder de Satanás. Nós andávamos no pecado. Nós andávamos na morte. Mas o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe das trevas para a luz. Nos tirou das mãos de Satanás para andar no caminho dele. E o caminho dele é abençoado. O caminho dele é vitorioso. Ô, pastor, mas tem luta, lógico. Sem luta não tem vitória. Mas ele promete transformar o deserto em manancial. Ele promete transformar a terra seca, a terra sedenta, em mananciais de água. Ele promete tirar a tristeza e trazer a alegria. O versículo 10 deixa claro: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião. Como? Com júbilo. Ô, querido, Deus não quer você entristecido, não. Ô, pastor, mas as lutas são tantas, mas a alegria do Senhor é a nossa força, e Ele vai te alegrar hoje, e Ele vai te ungir com óleo de alegria, para você se alegrar nele. Mas sabe qual é o nosso problema? É quando a gente troca Deus pelas bênçãos de Deus. Aí o negócio fica feio. Porque quando coloca o coração na bênção, o negócio fica trágico. E aí fica igual o menino bicudo. Se Deus não faz, já se revolta, já não quer mais saber de Deus, e não é assim que deve ser. Não é a postura que Deus espera de nós. A prioridade é Deus, as bênçãos são consequências, elas virão, que Deus não deve nada a ninguém. Quem entendeu, diga glória a Deus. Deus não deve nada a ninguém, só que no nosso coração, Ele, a presença dEle tem que ser a prioridade. As bênçãos têm que ser consequências. A gente não pode cair no engano de inverter a coisa, colocar as bênçãos de Deus na frente de Deus. Aí não tem relacionamento com Deus, aí só busca Deus para usar a Deus. Você já foi usado por alguém? Alguém já te usou? Tem pessoas que quando você vê mensagem no WhatsApp ou ligação, você já pensa logo: qual o problema que essa criatura se meteu? O que é que vai me pedir agora? Se acontece com você, já aconteceu ou não? Quando você vê a mensagem, quando você vê a ligação, e rapaz, quanto é que vai pedir dessa vez? Você já pensar qual o BO que se enfiou dessa vez? Só me procura quando apronta? Só me procura quando precisa? Quando está tudo bem, não me lembra de mandar um abraço, não passa na minha cara, mas quando arruma o problema, imagina Deus olhando isso para mim e para você. Imagina Deus olhando para si, para nós. Só me busca por interesse. Só me busca quando está no deserto. Só me busca quando o sim está perto. Só me busca na hora da angústia, na hora da dor. Oh, querido, Deus quer um relacionamento duradouro comigo e você. Deus quer que estejamos na presença dEle o tempo todo. Oh, pastor, mas na hora da angústia não tem que buscar? Claro que tem que buscar, mas Ele vai ver sinceridade e verdade. Ele vai ver aliança comigo. É na alegria, na tristeza, é na saúde, é na doença, é em todo o tempo. Oh, querido, se a gente faz essa aliança, marido e esposa, esposa e marido, quanto mais com todo o poderoso. Ele tem alegria para você, Ele tem paz para você, Ele tem salvação para você, Ele quer você para Ele. Cabe a nós nos entregarmos sem reservas. Cabe a nós dizer: o Senhor, eu sou teu, minha vida é tua, tudo é teu, quero viver para a tua glória, quero viver para te exaltar. E aí no momento da oração, compreenda que num casamento, querido, quando há amor, as coisas são naturais, elas fluem. Vou dar um exemplo: eu sou casado, minha esposa não tem renda nenhuma, mas ela precisa, por exemplo, de comida, não é? E aí, eu sou o provedor da casa. Quando posso, eu vejo na cara dela, já conheço, não é? 15 anos não são 15 dias. Às vezes eu olho para ela, está com a carinha assim, como quem diz: hoje eu queria comer uma coisinha diferente. Se eu tenho condições, eu vou lá e compro. Às vezes ela está com a carinha assim, um chocolate, ia ser tão bom. A maioria das vezes não precisa nem pedir. Eu faço. Mas faço por quê? Para agradá-la. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ela sabe, por exemplo, a comida que eu gosto. Ela vai lá e faz, não é? Quando posso presentear, eu faço. Mas não faço por obrigação, por imposição, faço por... Está entendendo? Com Deus é a mesma coisa. Uma coisa é você vir à igreja empurrado. Tem que ir, fazer o quê? Uma coisa é você orar, obrigado. Pô, é campanha, ficar orando meia-noite, eu não gosto de orar. Você acha que Deus não vê tudo isso? Se a gente aqui na terra vê... Conhece o coração do marido, da esposa, de quem está à volta, percebe o comportamento. Imagina Deus que sonda os... Quando há amor verdadeiro, e o amor é o vínculo da perfeição.
Jesus deixou claro: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. Quem não tem amor não conhece o Evangelho, não conheceu a Deus. Deus quer ver amor verdadeiro, queridos. Não somente uma aparência. Deus não tem uma opinião a nosso respeito. Deus tem um diagnóstico. Quando Deus olha lá para a igreja de Éfeso, pensa numa igreja trabalhadora, uma igreja missionária, uma igreja ativa, uma igreja que as pessoas conhecem a palavra, são fiéis à doutrina. Ninguém pregava lá, o pregador da nau não pregava lá não, porque eles conheciam a palavra. Eles trabalhavam, se esforçavam, se empenhavam. Sabe o diagnóstico que Jesus faz? Está no automático. Você já dirigiu um carro mecânico, um carro automático alguma vez na vida? Alguém já fez isso? Não. Percebe a diferença? Não. Um carro que é manual, você tem que passar a marcha. Primeiro, segundo, terceiro. Se você não passar, não vai. Um automático não, irmão. Um automático você bota lá no driver, no D e acabou. Tem até, geralmente, piloto automático. Programa lá a velocidade que você quer e vai-se embora. Hoje, tem carro que o negócio está tão moderno que tem câmera na frente para ficar dentro da faixa. Você pode soltar o volante e cruzar o braço. Olha uma coisa boa. O bichão vai sozinho. Você não precisa nem se preocupar. Freia sozinho, sabia? Tem carro com frenagem autônoma. Tem jeito que a vida cristã está desse jeito. Botou no automático e vamos embora. Ô, querido, Deus quer ver o coração ardendo. Deus quer ver os olhos brilhando. Deus quer ver a presença dele. Senhor, eu te amo, eu quero a tua glória. Senhor, eu quero a tua presença. Ô, Senhor, eu estou em angústia e luta. Eu sei que o Senhor vai me livrar. Eu sei que o Senhor vai me abençoar. Mas eu quero, em primeiro lugar, é a tua glória, a tua presença. É glorificar e exaltar. Eu quero esse descanso, esse lugar na tua presença que me faz tão bem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Deus tem muita bênção para você. Agora nós não podemos substituir o Deus da bênção pelas bênçãos de Deus. Nós temos que buscá-lo e buscá-lo de todo o coração. Ele quer revelar a glória dele para nós. Ele quer falar para ouvirmos. Ele quer que sejamos como Samuel fala: Senhor, que o teu servo ouve. Ele quer que tenhamos um coração como o de Davi, uma coisa que disse, uma coisa pediu o Senhor e a buscarei. Que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor para aprender no seu santuário e contemplar a beleza da sua formosura. Como o salmista que disse, Davi também: quando tu disseste, busca a minha face, o meu coração te disse a ti, a tua face, ó Senhor, eu buscarei. Deus conhece as angústias do nosso coração. Deus sabe as turbações, as preocupações, as ansiedades. E eu lhe garanto que você só sai daqui desse jeito, se você quiser. Ele tem paz para você. Ele tem refrigério para você. Ele tem bênção? Claro que tem. Tem toda sorte de bênção. Não tem só uma bênção, não. Tem um pacote completo. Agora, compreenda que ele começa trabalhando de dentro para fora. Primeiro dentro. Primeiro salvação. Primeiro paz. Primeiro alegria. Primeiro mãos levantadas. Primeiro ver a glória dele, ouvir a voz dele, abrir a boca e louvar, os pés no caminho dele. Oh, querido, aí as bênçãos vêm, são consequências. Compreenda que Deus, ele é um pai tão amoroso que ele não vai lhe dar nenhuma bênção que vai tirar da presença dele. E tem gente, infelizmente, que é assim, que é só receber a bênção, ó, some. Imagine um filho que pediu muito para o pai, sei lá, um skate, um patinete, uma bicicleta. Pai, me dê. O pai vai lá e dá. O filho pega aquele brinquedo que aparentemente trouxe tanta alegria, vai numa rua com uma ladeira e desce com tudo e racha a cabeça no muro. Racha a cabeça. Aquilo que era para ser bênção se tornou em maldição. E às vezes a gente está como esse menino, como essa criança. Senhor, me dá isso, faz aquilo, me dá isso, faz aquilo. Mas Deus não deu ainda, porque ele sabe que não está preparado ainda. Deus não deu ainda, porque Deus sabe, se eu der agora, vai arrebentar a cabeça, vai causar sofrimento, vai causar dor. Por isso que ele primeiro trabalha, ó, aqui dentro, para a gente usufruir da bênção dele, na presença dele, glorificando o nome dele. E eu pergunto, você crê? Você crê que Deus tem bênção e vitória para você? Você crê que a presença dele é a maior de todas as bênçãos e todas as outras são consequências?